Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios. Sejam bem-vindos ao Nono Comarque Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos estaremos aqui explorando esse fascinante e dinâmico mundo do marketing contemporâneo de negócios. Então, você que é líder, empreendedor, profissional do marketing, profissional alinhado ao ramo da inovação e tecnologia, já pode chegar, que a gente tem muita coisa boa para aprender aqui juntos. Viu? Então, a gente já quero começar aqui, agradecendo a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, juntamente com a realizadora do evento, a ABMN, e também a nossa parceira ESPM. Aproveitar esse espaço aqui, gente, para falar que tem muita gente querendo saber como que faz para se associar à ABMN. Vou sugerir a vocês um passo muito rápido e muito simples. E você que é empreendedor vai aproveitar aí as vantagens exclusivas, tá? Acessem lá no site www.abmn.com.br, na categoria Pessoa Física, você vai lá na aba Membresia, clica em Associe-se. Rapidinho, simples, e quem acessar agora tem vantagens esperando por vocês. Então vamos começar aqui o nosso painel. Meu convidado especial, Guilherme Borges. Seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme, gente, ele é Prazer. sócio e vice-presidente da Orla Rio e vice-presidente da ABMN também. É isso Também. mesmo, Guilherme? Tenho a honra de ter sido convidado pelo Olha, Tomás para ser vice-presidente. que bacana, que bacana. Estou vendo aqui que atualmente a Orla Rio é uma empresa privada responsável pela gestão dos quiosques da Praia do Rio de Janeiro. Isso, 309 Certo. quiosques. E eles são referências em gastronomia hoje no Rio de Janeiro, né? Que bom, né? O trabalho que a gente tem feito nos últimos 10 anos. Aliás, Fico não é só feliz. gastronomia, lazer, convivência social, tudo isso. Pô, conta um pouquinho essa sua trajetória, até ingressar onde a gente chega hoje. E a experiência como um todo, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer falar para os estrategistas, se inscrevam na BMN, tem muito conteúdo bacana sendo feito. Eu acho que essa diretoria nova, a gente tem se empenhado bastante de como dar mais valor à membresia, como participar mais ativamente. A gente entende, como todos os profissionais de marketing que somos, que com bastante tempo já, né? Cabelos brancos. Estrada. Estrada, como é importante, principalmente para os novos terem esse ambiente de troca de informações, troca de ideias. Então, quem puder se inscrever, membresia, vocês vão ser muito bem aceitos e vai ter muita informação para vocês. Como você falou, eu sou vice-presidente hoje da Orla Rio. A Orla Rio é uma empresa privada, é um projeto de empreendedorismo muito bonito aqui da cidade do Rio de Janeiro. Começou, o nosso fundador, João Barreto, ele começou vendendo cachorro-quente na praia 60 anos atrás, 62 agora, vou ser mais exato. E a partir dessa primeira carrocinha de cachorro-quente, ele foi ampliando o negócio, foi abrindo outros trailers. Eu acho que qualquer pessoa, quem tem mais idade ou quem vê uma foto do Rio Antigo, tem uma lembrança, uma imagem daqueles carrocinhas de fibra branca, né? Eram minibares que ficavam na calçada ali, no calçadão da praia. Esses negócios foram expandidos por ele, que se preocupou muito lá no começo de aumentar a sua oferta de gastronomia na beira da praia, porque ele, como empreendedor que viveu naquilo, ele entendia que tinha uma necessidade, uma demanda para as pessoas terem alguma coisa para comer ou para beber, né? É o tipo do negócio que não nasce de um business plan, de uma ideia, nasce de quem vive lá no lugar e vê o problema, identifica o problema na hora, né? Então essa história bonita dele de 60 anos originou a Orla Rio. A gente participou de uma licitação no ano 2000 para a administração dos quiosques e ganhou com um projeto inovador, que é o que a gente vê na praia hoje. Quiosques foram reformados, que oferecem uma melhor infraestrutura, e mais infraestrutura você pode melhorar o nível de serviço, né? E convidar outros tipos de gastronomia e aí ampliar a rede com uma diversidade. Eu acho que quem frequentava os quiosques na década de 90, 80, eram muito parecidas as ofertas, né, de serviço, que eu digo da própria gastronomia, né? E hoje em dia você encontra uma diversidade muito grande, né? Você tem todos os tipos de comida, de serviços, de preços, né? Como é a praia. O projeto original do nosso fundador sempre foi esse, democratizar, você tem a maior quantidade de serviços. E eu acho que a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, entregar isso para a cidade. Então, hoje, você tem praças, por exemplo, praias, como a Praia de São Conrado, por exemplo, que você tem uma oferta de quiosques muito diversa, complementares, e que faz com que as pessoas, por exemplo, se programem e falem, olha, vamos fazer um happy hour, vamos comemorar o aniversário de alguém, vamos para São Conrado. E dali você resolve qual quiosque você vai. De repente você pode ir no Bartô, você pode ir no Kiki, você pode ir no Mirante da Rocinha, por exemplo, que desceu da Rocinha e tem lá um quiosque ali embaixo com a gente também. Então esse trabalho a gente fez nos últimos 10 anos, né, com uma curadoria muito intensa, e a gente também tem, no nosso modelo de negócio, a venda de espaços para ativação de marcas.
Porque a praia é um Nossa, que lugar muito bacana. importante para marcas, né, para experimentação. Exatamente. É mais fácil de falar quando você exemplifica o famoso Biscoito Globo e o Matilhão, né, Uhum. que saíram das praias do Rio e ganharam o mundo. Então, são lugares, a praia é um lugar muito reconhecido como lançador de tendências. E isso a gente procura explorar com nossos parceiros comerciais. Então, a gente faz Legal. muita essa ativação de marca, muito live marketing, pequenos eventos, né? Além das exposições de merchandising, além da venda do produto nos quiosques. Então, é um pacote meio completo. Você pode ir para a praia, Entendi. experimentar um novo drink, né? Publica na rede social, mas tem um drink lá para vender. Então, esse é um pouco do que a gente faz aqui na Hora do Rio. Eu tô vendo aqui que além da carreira de executiva, né, você se dedica também ao estudo da sustentabilidade Sim, isso foi uma... no turismo, né? No turismo, porque é o nosso negócio, é um negócio Isso. turístico, né? Uhum. Mas você é um visionário. Porque eu acho que eu via, né? Eu tenho conversado, principalmente hoje aqui no dia do Congresso, com pessoas que já estão militando na área há bastante tempo, né? Então eu sou um novato nos assuntos de ESG. Mas como você define essas práticas sustentáveis, né, no contexto dos negócios em si, não somente no turismo? Sim, eu acho que foi exatamente isso que me pegou quando eu comecei a estudar sustentabilidade, porque eu acho que é muito comum, principalmente pequeno e médio empresário, quando começa a falar de sustentabilidade, você vai para pautas muito globais e muito longe do seu dia a dia. Você imagina as queimadas na Amazônia, o aquecimento global, as geleiras. Exatamente. E para quem precisa pagar conta, boleto, acertar a folha de pagamento, é muito distante, né? É distante. É muito distante. Então, quando a gente começou lá na Hora Rio a fazer um programa de reciclagem dos quiosques, a gente começou a estimular os quiosques que separassem o resíduo, que já é uma luta, né? Quem em casa quer fazer reciclagem, por exemplo, já sabe que a primeira luta é você ter duas lixeiras, Fazer a reciclagem. fazer a E separação, ter a né? disposição ainda para fazer essa reciclagem, né? Porque a gente foi Mas acostumado a misturar o lixo todo. Isso né? aí. Já veio de costume. Então a gente procurou lá na Orla Rio, a gente faz um programa, chama Recicla Orla, já temos aí 6 anos de projeto, Ah, né? bacana. E com base nessa primeira iniciativa, a gente começou a ver que precisava de mais informação, mais conhecimento, mas que a sustentabilidade estava muito próximo do dia a dia das pequenas e médias empresas, nossos quiosques, né? Da própria empresa, da Hora Rio, né? E faltava um pouco, às vezes, só informação. E aí, vou pegando o gancho que você perguntou dos negócios, Uhum. e a gente começou a ver que muitas dessas ações sustentáveis, elas são boas para o negócio. Por exemplo, quando você faz um mínimo de gestão de resíduos, por exemplo, você reutiliza materiais, você não usa, por exemplo, plástico de uso único ou outros materiais descartáveis, você reduz a quantidade de lixo que você gera. Uhum. Se você reduz a quantidade de lixo, você paga menos na retirada do lixo. Restaurantes pagam para o lixo ser retirado do seu estabelecimento. Então você reduz a sua conta de lixo. Quando você troca, por exemplo, a energia solar, e hoje tem uma grande oferta de energia solar, tem muita, né? por crédito, as Isso. fazendas estão no interior e você só assina, você já reduz em 20% a sua conta. Restaurantes que são sustentáveis, duas partes são muito fáceis de entender como eles são sustentáveis. Uma é ele aproveitar todo o alimento que ele compra como insumo. Se você aproveita todo o alimento, você está reduzindo o seu CMV. Você está melhorando a sua performance comercial, de negócio. Você está reduzindo seus custos, né? Outra prática sustentável de restaurante é você comprar do pequeno produtor. É muito comum, principalmente no interior. Você tem um hotel fazenda, compra um queijo do pequeno produtor, Olha de um aí, vizinho, a dica, os ovos. pessoal? Isso é sustentável. Falta, às vezes, informação. Falta informação. Falta informação. Então, muitos estabelecimentos já praticam a sustentabilidade, né? E está ao alcance. Porque quando você treina um cozinheiro, ou um pessoal de cozinha, aproveitar todo o alimento, né? É um treinamento. Você não precisa de grandes investimentos para isso. Não requer muita... Que é outra barreira de entrada também para quem quer praticar a sustentabilidade. É sempre achar que isso requer um grande investimento, uma grande obra. Nada disso. Caixas de reuso, por exemplo, de água de chuva. Você vai numa loja de material de construção qualquer, Leroy Merlin, vendem já isso. Ah, vai dar um trabalho? Vai. Você vai abrir um espaço no seu hotel fazenda, onde você tem, você vai enterrar uma caixa daquela, mas no dia seguinte você começou a economizar na conta de água. Porque a água de reuso vai com aquela água cinza e pode encher Quer as dizer, descargas. tem um impacto positivo nisso. E tem payback. Você pode fazer um negócio, tem um investimento, Olha. e você tem um retorno daquilo no curto prazo, né? Que é o que o empresário. E no final disso tudo, você fez sustentabilidade e você melhorou o planeta, você melhorou a comunidade que você vive. E as próximas gerações, né? E isso também, eu acho, no pouco do demais. discurso. Quando a gente trouxe esse assunto aqui para a BMN, é muito interessante, porque no final da história é comunicação, é como você fala isso, né?
Eu gosto muito de dar o exemplo do interior, porque eu acho que esse movimento é um movimento do interior, é do interior para as grandes capitais, né? Porque quando você faz isso, você junta, por exemplo, numa cidade tipo Areal, que eu fui outro dia, eu tenho um amigo que fez um restaurante maravilhoso lá. Se você junta 2, 3 hotéis, um loteamento e um restaurante em Areal, por exemplo, você faz um impacto naquela comunidade. Então, a camareira que trabalha num hotel, ela vai ter um impacto porque não vai faltar água no final de semana dela para a filha dela ir para o colégio. Então, de novo, você não está falando de uma coisa muito longe da vida das pessoas, né? Quem já não foi numa cidade de veraneio que acabou a água e acabou a luz? É verdade. Eu tô me Não é lembrando muito aqui comum, né? dos carnavais com a família. Exatamente. É super Gente, comum, é né? verdade. Só que a gente vai como turista, aí vira a zona, é festa, todo mundo acha legal. É. Mas quem mora lá? E o dia a dia? E é quem está morando lá, É né? verdade. Porque a gente vai, de repente, acabou a água, a luz, você vai embora, volta para sua casa. Mas o morador de Búzios, de Ilha Grande, ele fica com problema lá nele. Então, eu acho que você treinar, mostrar que são situações fáceis para essas pessoas, para eles tomarem conta da cidade deles, né? Comunicação, campanhas. Quer dizer, essas práticas elas se tornaram essenciais. Essenciais. Eu acho que tem um desafio de comunicação para você mostrar para as pessoas no dia a dia. E como adotar essas práticas que são sustentáveis, essenciais, para essas empresas no cenário atual? Sim, eu acho que a primeira coisa é informação. Informação é a chave de tudo, né? E é uma informação, ela não é tão técnica, né? Eu acho que o primeiro passo é você fazer uma pesquisa no Google. Você vê, tem coisas que estão lá escritas, né? Eu me encantei tanto pelo assunto. Eu fiz um mestrado na FGV recentemente e mudei meu projeto de pesquisa para o turismo sustentável, né? Porque quando a gente vai para o turismo, você continua falando das mesmas práticas. Gestão de resíduos, transição energética, mas no turismo você consegue se comunicar e ter um framework direto para quem é daquele segmento. Então, foi onde eu foquei meus estudos. Você vê que tem práticas que já são testadas na vida toda, desde a década de 70. Já se fala sobre como o turismo pode ser predatório para uma cidade com estudos da década de 70. Quer dizer, é antigo isso, né? É antigo. Assim, de novo, a cidade do interior, né? Quem mora numa cidade pequena e que recebe muito turista no final de semana ou no feriado, sabe o quanto aquilo pode ser bom, porque gera muita receita, mas o quanto pode deixar para trás de lixo, de falta de água, né? E essa informação já está aí há muito tempo. Então, se você fizer uma pesquisa no Google, você começa a se interessar no assunto, você vai ler, você vai pesquisar. E, obviamente, quem quiser depois, pode ver aqui no ESPN, inclusive, tem bons cursos de pós-graduação para ESG, para informação. É verdade. Interessantíssimo. Você lembra de algum? Compartilhe exemplos de como essa sustentabilidade ajudou a otimizar as operações de algumas empresas aí que você tenha passado. Tem muito. alguns exemplos aí? Eu gosto muito do exemplo do restaurante, porque o restaurante é um negócio super popular, tem muito, é fácil. Quer dizer, quando você pega lá, você não precisa ter um chefe de cozinha Michelin, não. Tá? A gente apoia apoia um instituto chamado Intus aqui no Rio de Janeiro. Eles fazem um seminário internacional de turismo sustentável. E aí teve um painel com chefes de cozinha Michelin, né? Mas são práticas fáceis. Então, se você tem um restaurante, você tem um chefe de cozinha, 2 ajudantes ali, e você treina ele a fazer a utilização de todo o alimento, né? As receitas estão no YouTube, estão de graça. Geleia de casca de laranja, bolo com a casca da cenoura. Ainda tem muito desperdício nessa área. É muito desperdício. E aí eu costumo falar assim no restaurante, faz pelo seu negócio, pela sustentabilidade do seu negócio. Isso eu aprendi numa palestra que eu tive um tempo atrás, e eles falavam muito disso. A economia circular começa com a economia. Ele tem que ser sustentável do ponto de vista econômico. Tem que fazer sentido para o seu negócio isso. É verdade. Senão é pedir demais para um pequeno e médio negócio, aí ele contribuir financeiramente para um problema global. Mas não precisa. Olha para o seu negócio. Se você pega o seu restaurante, você capacita o seu chefe de cozinha, os seus funcionários, você vai reduzir o seu custo de insumo. Tem estudos que falam também que esses seus profissionais, eles começam a ficar mais produtivos quando eles começam a ter práticas sustentáveis nesse ponto, porque ele começa a ser mais focado nos detalhes, ele começa a ficar mais preocupado com o detalhe, ele começa a errar menos, a disciplinar menos. Então, quer dizer, isso muda até na motivação ali da equipe? Gera uma cultura interna, uma cultura, né? Uma cultura de não desperdício. Né? E isso vale para muita coisa. Isso vale para quando ele vai no banheiro e tem aquela famosa plaquinha, use somente 2 toalhas de papel para secar a mão, né? Que todo mundo entra, puxa várias toalhas e seca a mão com 15 toalhas. Isso. Quando você começa a fazer uma cultura interna para evitar o desperdício, naturalmente ele já vai fazer isso. Não é difícil, é uma coisa de mudança de cultura. Aí isso vai gerando
Então, se cada um Aí fizer... começa, às vezes, numa empresa, mas está fazendo em casa também. Isso impacta a família, a Claro. sociedade. Se o próprio garçom que trabalha num restaurante desse, ou o próprio chefe de cozinha, se ele vai fazer para o dono do restaurante para economizar no insumo, por que ele não vai fazer na casa dele? Ele vai chegar na casa dele, quando ele comprar a cenoura, não vai fazer um bolo com a caixa da cenoura, ou uma geleia com a caixa de laranja, vai fazer também. Então, isso vai multiplicando, e acho que esse é o grande efeito da contribuição que vai ser para as pequenas e médias empresas, onde eu gosto de falar muito, onde eu gosto de atuar, não só por causa da La Rio, né? São 309 pequenos e médios negócios, são restaurantes, no final da história, né? As operações comerciais que operam os quiosques têm 30 funcionários, 20 funcionários, 40 funcionários. Tem quiosque na Praia do Rio que tem 60 funcionários, né? Então você tem ali um pouco de um extrato de como é o mercado de alimentos e bebidas na cidade do Rio, né? Então a gente vê isso na prática com esses programas que a gente implementou. A gente também tem muito... A gente foi muito feliz no ano passado, a gente foi escolhido por um programa da União Europeia, que chamava Plásticos Circulares nas Américas, que ele visava estudar qual é a forma que o plástico entrava nas praias, né? A gente participou de um programa, junto com os hotéis da beira da praia, com os barraqueiros da areia, né? Ali numa faixa de Copacabana entre posto 3 e posto 4. Foi um processo de muito aprendizado para a gente, assim. De novo, porque parou um programa que botou uma pessoa no quiosque, né? Ou no hotel, que ficou simplesmente anotando no papel. Qual era a tecnologia envolvida? Era uma pessoa anotando tudo que chegava de insumo e como que vinha aquilo, né? Se mapeou, por exemplo, nos quiosques, vou falar do meu caso ali dos quiosques, né? Tinha muito lixo de plástico de embalagens de 1 litro de óleo. Uma fritadeira daquela de qualquer restaurante, pega 15, 20 litros de óleo, né? Então, na correria do dia a dia, o empreendedor, ele comprava o óleo de qualquer fornecedor e vinha uma caixa com 20 embalagens de plástico de 1 litro. Ele pegava tudo, jogava uma por uma, então gerava 20 embalagens fora, né? Quando você já tem latas grandes de 15, 20 litros de óleo, que o preço é até menor do óleo do que você comprar de 1 em 1. Mas é na correria do dia a dia, ou seja, é só uma informação que a pessoa percebe assim, cara, eu estava comprando isso tudo, jogando isso tudo de lixo fora, aumentando a minha conta de lixo, inclusive, que é mais saco de lixo saindo daqui. Aí ele muda o fornecedor, acha o fornecedor lá da lata, resolveu um problemão. Então você imagina isso multiplicado por todos os restaurantes. E a quantidade de uma fritadeira, olha a diferença que faz numa bobagem de troca de trabalho operacional. Verdade. Né? Quer dizer, práticas sustentáveis contribuem também até para a questão de redução de custos operacionais. É esse o foco que a gente tem dado sempre. Eu acho que aqui na BMN a gente tem falado muito sobre isso. A gente fala muito isso lá no Além também. Assim, olha para o seu negócio. Reduz seus preços, porque o ambiente vai ser uma consequência. Né? Você não precisa fazer isso pelo crescimento global. Faz pela sua comunidade. Isso. Né? Faz pelo seu negócio. E também tem a questão desses pequenos empreendedores, né, que você está falando aí, impacta a questão da marca, até da imagem da marca mesmo, né, da empresa. Total. O meu projeto engraçado você falar isso, porque me deu gancho. O meu projeto de pesquisa no mestrado era entender o comportamento do consumidor. Né? Então a gente fez uma pesquisa extensa na Praia de Copacabana. Eu tive o apoio da Rio Tours nesse programa da União Europeia na época. O consumidor, ele primeiro está disposto a dar preferência para estabelecimentos que tenham práticas sustentáveis. Isso, né? aí. Cada dia mais exigente, né? Eles estão assim. Ele dá preferência. Aí o trabalho de pesquisa que eu fiz no meu mestrado foi, mas tudo bem, você dá preferência, mas até quanto que é essa preferência? Né? Então, no projeto, a gente identificou que ele estaria disposto a pagar até 10% de aumento, né? No valor do produto, do serviço que ele está contratando. E no caso dos quiosques, onde eu fiz ali, ele estava disposto a dar mais de 200 metros, 100 e poucos metros. Né? Ele não ia dar tanto. Então, isso ajuda para você direcionar pelo menos as campanhas. Né? Você não vai fazer uma campanha na Barra dizendo que você tem um quiosque em Copacabana comprar sustentável. Mas em Copacabana, para Copacabana, funciona. Agora, o dado 10% ele é muito relevante. Né? Porque, vamos pegar que o seu restaurante, o seu estabelecimento, fatura ali 300 mil por mês. 10% é 30 mil por mês. Né? Você pode ter um ganho de 30 mil por mês. Isso quer dizer que se você vende uma cerveja, por exemplo, a R$15, você está falando de vender ela por R$16,50. Né? Não é uma diferença tão grande assim de preço. E se você adicionou ainda práticas sustentáveis, reduzindo o custo, isso aí. Então você reduz o custo e aumenta a receita. Isso para o empreendedor é um nirvana, é a maravilha. Com certeza. Né? Isso está na mão das pessoas para implementar. Com pouco, quase nenhum investimento. O investimento seria em comunicação. Ele pode usar parte desses 30 mil a mais para comunicar. E dizer o seguinte, olha, eu tenho práticas sustentáveis aqui. E aí ter mais clientes gerando
esse ciclo, né? É justamente, já até responder a próxima pergunta, perguntar justamente sobre essas estratégias de comunicação, que seriam eficazes para destacar essas práticas sustentáveis das empresas. Eu acho que com certeza você tem que comunicar, né? É uma bobagem, eu acho que quando você fala de negócios, né? Ah, eu faço bem, mas não vou falar. Não, você tem que falar, claro que você tem que falar, né? Você tem que falar até para influenciar os outros, os seus vizinhos, a sua comunidade, e obviamente atrair mais clientes com isso, né? Só que o consumidor hoje também, ele está muito de olho na verdade da história, né? É verdade. Você não consegue mais falar que você é sustentável não sendo sustentável, né? Então, acho que isso Ele só... vai investigar aquilo ali, ele quer saber se é Vai. verdade mesmo. E ele tá mais informado É. também, né? Então, é só para quem quer começar a praticar a sustentabilidade, a gente sempre fala isso. Começa devagar, começa numa coisa que seja mais fácil, mais factível para você, né? A gente costuma falar, a ONU tem 17 ODS, né? 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Faz um. A própria ONU indica que são no máximo 5 para você se engajar numa empresa grande. Faz 1 ou 2. Quer dizer, uma empresa grande já, né? Mais 1 ou 2, entendeu? Pega 1 ou 2 ali e fala, meu negócio aqui vai ser trabalho digno de renda, vai ser... E aí você começa a desenvolver seus programas em cima daquilo, Porque né? a nível empresa, isso se torna um diferencial no mercado. Claro. Competitivo. Claro. Essa parte, tá, né? Eu sempre falo dessa parte pragmática do negócio, mas é óbvio que depois de você melhorar o mundo para os seus filhos, claro que isso está dentro. Mas é só uma forma de você quebrar a barreira, de você motivar um cara que está preocupado em pagar boleto, de fazer a folha do funcionário dele, melhorar, aumentar as suas vendas, startar. Quando ele startar isso e ele começar a ver que isso dá resultado, aí ele vai pegar gosto e aí ele vai começar a ficar mais feliz, mais orgulhoso do negócio dele. E como trazer isso mais palatável para essas pessoas realmente terem esse acesso a essa informação de forma clara, assim? Por exemplo, a gente está tendo essa iniciativa de estar fazendo podcast e tal, e tá espalhando isso de fato para essas pessoas. Startar, né? Virar a chave e, gente, realmente colocar essas pessoas para pensar dessa maneira. Com certeza. Acho que a melhor forma é entrar na membresia da ABMN. Vai ter muita informação aqui. Acesse lá. Muitas vantagens exclusivas para vocês. E conteúdos riquíssimos. Isso, como então esses. é uma primeira forma de você ter acesso às informações e ter a própria troca de networking da gente aqui, né? Eu sou iniciante de 3 anos nessa coisa, mas hoje no Congresso a gente está recebendo pessoas muito importantes desse mercado. Eu aqui entrevistando pessoas que que vai aprendendo com o outro. Isso é bacana demais. Mas eu acho que na internet, no YouTube, você tem muita informação. Tem coisa boa, né? Tem muita informação. Não é difícil de você achar. Eu acho que primeiro é a vontade de você fazer. É verdade. Entendeu? Faz pelo seu negócio, faz pelo orgulho de você falar para seus filhos, para sua família, seu ambiente social. Assim, olha, o meu restaurante, o meu hotel, ele é diferente, eu tenho aquelas práticas. Quais práticas você tem? 2, 3, tudo bem. Trocou para energia solar, fez um pouco de gestão de resíduos, um pouco de água, né? Eu recentemente, eu fiquei hospedado no hotel da Rede Accor, a Rede Accor, a maior rede global de hotéis, né? E eles têm uma determinação de não usar mais plástico nos hotéis, né? E 500 mil coisas que eles estão fazendo, mas eu fui num restaurante, no hotel deles, tinha lá uma moringa de água cheia. É charmoso, é legal, a moringa toda bonitinha, feita por um projeto. Você chega lá na água, em vez de você ficar abrindo garrafa de plástico para beber água, você tinha uma moringa que ali enchia todo dia no seu quarto. É charmoso, é legal e é sustentável. Por que não faz isso? Por que não fazer? Qual a dificuldade de fazer? É até melhor do que você ficar comprando garrafa de água mineral em plástico. É verdade. E colocando à disposição do hóspede. Muito mais fácil, né? Então, dá para começar de um jeito fácil. Dá para começar devagarzinho, né? Devagarzinho, exatamente. É igual ir vendo o resultado. É a mentalidade também. Tem muitos empresários que pensam nisso. Eu vou, a parte até da parte legal, né, jurídica. Sim. Poxa, existe essa questão, né, de patente? Existe? Como que funciona para a pessoa ter essa... Então, eu acho por isso que a sugestão é começar Dá muito trabalho, não? Não, começar pelos mais fáceis. Foi o que eu falei, energia solar. Hoje tem uma oferta enorme no mercado de energia solar que você faz compensação. Você assina um contrato com uma empresa, na conta seguinte já vem 20% a mais da sua conta, 20% a menos da sua conta. Desconto, né? Você tem um desconto na conta porque você está usando energia solar. É um contrato. Ou seja, qual é o motivo de você não ter energia solar no seu negócio, por exemplo, e conseguir botar uma placa lá para todos os seus clientes e dizer o seguinte: aqui eu sou 100% de energia solar. É um diferencial já. Custou uma assinatura num contrato e 20% de redução. 300, for 3 mil a conta, 3.500 reais uma conta, 700 reais. Num ano, 700 mil reais, 7.400. Faz uma diferença. Ele economizou.
com as práticas e também ajudou na comunicação dele com os clientes dele. Coloca um selo, coloca no seu Isso Instagram. aí. Fala que você é sustentável, sua energia Exato. solar, ou seja, Perfeito acho que essa demais. é a mais fácil de você Ótimo. migrar hoje, né? Vamos falar de futuro, né? Vamos. A gente, claro, é presente, já está acontecendo. Mas existem as tendências emergentes em práticas, né, com essas práticas sustentáveis, que você acredita que vão ter realmente esse impacto? Já falou muito sobre isso também, mas destrincha um pouco mais para o futuro dos negócios. Eu acho que as práticas que eu já falei aqui, né? Isso, A todas redução do essas. alimento e tal, Isso. ela, aquele famoso, né? Já é presente, já veio para ficar, já está aí, e já veio mesmo, né? Uhum. Eu acho pouco provável daqui a 5, 6, 7, 8 anos você não ter isso no dia a dia de todas as empresas, né? Então, eu acho que a primeira coisa, outro recado também que eu acho importante, por que não vai fazer agora que ainda é um diferencial, né? É, Por que você vai fazer depois no reboque de todo mundo? verdade. Então, Vai faz chegar um tempo agora. que vai ser obrigatório. Vai. Vai ser obrigatório pela própria comunidade, né? Isso. E aí, Porque a maioria já vai É. ter adotado essas práticas, né? eu tive na Dinamarca recentemente a convite do governo da Dinamarca para conhecer empresas de inovação, né? E aí, no apartamento que eu estava, que a gente alugou, você não consegue colocar o lixo na rua porque não recolhe. Mas não recolhe, o seu vizinho vai ficar bravo com você. Então você já tem uma cultura que vai criando aos poucos, cultura social, né? A teoria do comportamento humano explica um pouco disso, né? Você faz as coisas por 3 motivos. Uma, se você acha que vale a pena fazer, uma, se você acha que consegue fazer, e o controle social daquilo, né? E o controle social já começa a ter, né? Eu fui para Fortaleza também há 2 anos, e lá não tem mais plástico nos hotéis. Porque você tem muito europeu frequentando a costa de Fortaleza para fazer o kitesurf, por exemplo. Então eles já se adaptaram àquilo. Porque tem um controle social. Vamos adotar isso aqui. Aí você fala assim, o empreendedor de Fortaleza, ele é mais educado que o do Rio, do que o de São Paulo? Não, é porque lá ele tem uma necessidade de hoje. O consumidor dele existe dele isso hoje, né? Então, eu acho que no futuro, todas essas práticas no dia a dia, elas vão estar incorporadas, não vai ter como, porque as pessoas vão começar a ver benefício também, Isso aí. né? Vão começar a ver a Quer redução de dizer, não vai despesa. ter mais demanda do contrário, né? Você, como empresa que não adota essas práticas, não vai ter mais pessoas procurando o seu Sim, serviço, o total. seu produto. E, infelizmente, né, a gente já está vendo muito efeito no clima por conta do aquecimento global. Quer dizer, o Brasil hoje tem chamas, né? Você vê o noticiário, ele está pegando fogo no Brasil todo, né? O aquecimento global, com o aumento das marés, você já vê praias, por exemplo, no Brasil, que a água está invadindo, está destruindo casas. Enquanto está invadindo casas de pessoas de baixa renda, você está aqui no Rio, em São Paulo, as pessoas não se importam muito. Mas é um movimento que está acontecendo. Então, eu acho que essas duas coisas juntas vão fazer as pessoas prestarem mais atenção, né? Eu acho que o Brasil, felizmente, o Brasil é um país muito rico de recursos naturais, né? Mas isso, infelizmente, também atrasa muito a pauta aqui. Porque é muito difícil para o brasileiro entender escassez de água, por exemplo, né? Quando, na verdade, você vai para a Dinamarca e para a Holanda, e também não são melhores que a gente. Até são um pouco mais educados porque foram criados assim. Mas quando você fala de aquecimento global, que o mar pode subir 1,5 m, para o holandês, isso não é uma tese que ele pode ficar discutindo, achando graça. Se isso acontecer, a Holanda acaba. 70% da Holanda vive a 1,5 m debaixo do nível do mar. Se sobe mais 1,5 m, acabou 70% do país. Então a gente não tem essa opção de não gostar do assunto, né? É verdade. Então, eu acho que quando também, infelizmente, alguns pedaços, como aconteceu agora, infelizmente, em Porto Alegre, e quando isso vai acontecendo no Brasil, as pessoas também vão se ligando mais que isso deixou de ser também uma teoria, isso deixou de ser uma ideologia, entendeu? Isso é uma coisa real. O planeta... outro dia eu até brinquei com um cara que ele falava assim, mas eu vi um estudo que isso na Terra é cíclico, isso acontece a cada 200 anos. Eu disse, pô, amiga, eu vou morar nessa Terra aqui 70 anos. Então, se na minha fase tem esse problema, eu vou cuidar, pelo menos, né? Daqui a 200 anos eu não estou aqui quando voltar, então vamos cuidar dela aqui agora, porque é essa fase que eu estou vivendo, né? Então eu acho que tem um pouco das pessoas verem a necessidade, e infelizmente, isso algumas vezes com muita catástrofe, com muito sofrimento de muitas pessoas, mas infelizmente é a realidade, parece que cada vez mais perto, né? Quer dizer, a mudança dessa mentalidade da comunidade, que vai ficando cada vez maior, essa necessidade dessa mudança, porque Total. O planeta ele já está clamando por isso há muito tempo. Sim, né? total.
E aí, através da forma que a gente pensa, querendo ou não, determina como a gente se sente, vai trazer aquela sensação de pertencimento, porque eles vão querer ser participantes ativos Vai dar um dessa orgulho, comunidade, vai dar um orgulho para a exatamente. pessoa participar. E Né? automaticamente molda o comportamento. É uma coisa É. ligada à outra, né? É Perfeito, como eu acho que mas... é a evolução, né? Tem 500 exemplos disso. Eu acho que quando você fala, por exemplo, de aterro sanitário, o Brasil tem lixão ainda, uma coisa muito louca de pensar, né? O próprio aterro sanitário, que obviamente é legalizado e é muito melhor do que, quer dizer, nada é pior do que um lixão, né? A céu aberto. Mas o aterro sanitário é uma coisa muito louca. O aterro sanitário só é possível num país do tamanho do Brasil. De novo, né? Ah, a Europa não tem aterro. Não tem aterro porque não tem espaço, né? Então eles começaram a se preocupar com como termina com o resíduo, como dar um fim no resíduo, por uma questão de necessidade. Eles não têm espaço para fazer um aterro. Aí começaram a incinerar, começaram a reciclar. Então, o que você vê na Europa hoje, por exemplo? A Europa se fala da economia circular, de reutilização de material, está muito avançado nisso. Porque há muitos anos atrás, a União Europeia determinou que não se pode fazer mais a incineração dos resíduos. Então, os países eles têm que encerrar as incineradoras que geravam energia. De novo, você está na Holanda, você está na Dinamarca, e você queima o seu lixo todo. Então, você resolve, né, o lixo, que você não enterra em lugar nenhum, e gera energia. Agora, você não pode fazer mais isso. O que você vai fazer? Você vai abrir um aterro sanitário? Não vai. Né? Então, você vai para a economia circular. Você passa a gerar menos lixo na cidade. A necessidade empurrou para a solução. Né? Eu acredito muito nisso. Assim. colocação. Porque eu vejo muito quando falando assim, eu fui para a Dinamarca 2 vezes. Ah, porque na Dinamarca é necessidade, amigão. É necessidade. Entendeu? Se você pega o seu lixo do churrasco no final de semana e bota tudo ali lá do lado de fora da sua casa, ninguém passa e ninguém pega. Não tem uma empresa pública que vai passar lá e pegar como é aqui. Entendeu? É verdade. E de graça, no caso da gente, né, que você paga uma taxa lá, que não é nada, é 100 e poucos reais. Então não pega. Se não pega, você vai fazer o quê? Você tem que dar um jeito. Você não vai ficar empilhando lixo na porta da sua casa. Né? E aí a necessidade vai... E dá tempo do brasileiro acordar, né? Da gente poder estar... Não aguardando, que já é essencial, é necessário isso, mas Sim. não esperar chegar nesse nível alarmante. É muito importante o movimento, eu acho, das grandes companhias, né? Claro, e as grandes companhias globais vêm top-down essas decisões, né? A BlackRock é o maior investidor, trilhões de investimento e tal. Já se fala muito tendo um disso. movimento grande das grandes empresas. Já. Né? E o que vai acontecer é que as grandes empresas, para quem já estudou, para quem já está mais dentro do assunto da sustentabilidade, e as grandes empresas estão, elas precisam que toda a cadeia produtiva dela, que ela gera, também seja sustentável. Então isso quer dizer que quem vende para a Ambev tem que comprar a garrafa, tem que contratar serviços de quem também é sustentável. Então entra aí oportunidade de negócio para empreendedores. Você vai querer ficar de fora? Para então os pequenos, né? Hoje, para você fornecer para a Gerdau, para a Ambev, para a Heineken, para grandes empresas, você já tem que comprovar níveis de sustentabilidade. Tem uma oportunidade de negócio. Ótimo. É uma oportunidade de negócio. Isso aí. Tenta ser um pouco mais sustentável. Pega ali, então você vai fazer bem para o meio ambiente, você vai ser mais produtivo, você vai reduzir custo e você vai abrir portas para grandes empresas que de repente hoje você não tem acesso. Está aí na mão. Começou o movimento, vai. Eu acredito muito nisso. Perfeito, Guilherme. Parabéns. Estamos chegando no final. Quero agradecer mais uma vez sua participação enriquecedora para esse podcast. E agradecer aqui mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, a ABMN realizadora deste evento e a nossa parceira ESPM. Pessoal, entra lá no site, não esquece, né, Guilherme? Membresia. Gente, a gente se encontra no próximo. Até mais. Obrigado.